Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui num episódio do Café Colapso. Hoje a gente vai fazer uma entrevista. Eu sou o Vitor. E eu sou o Jerome. E a gente está aqui com o Erasto Felício, um nó aí da Teia dos Povos, comunicador. E a gente vai falar um pouquinho sobre a luta aí pela terra e pelo território e a visão dele sobre os processos de transição e dessa jornada aí. É uma honra de estar aqui hoje com Erasto Felício, que mora no sul da Bahia, professor de educação básica, historiador, participante ativo da divisão de comunicação da Teia dos Povos, coautor com o mestre Joerson Ferreira do livro incrível e poderoso, Por Terra e Território, Caminho da Revolução dos Povos no Brasil, que saiu no ano passado, em 2021, publicado pela Teia dos Povos mesmo. Para quem não sabe, a Teia é uma rede, uma articulação territorial, que nasceu lá em 2012, no litoral do sul da Bahia, composto por assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, unida atrás da bandeira da agroecologia e lutando pela defesa do território como um bem comum. Salve, Erasto. Salve, Vitor. Salve, geral. Satisfação aí pelo convite. Tô agradecido. Tamo aí. Cara, a gente queria começar o papo hoje vendo contigo, qual que é a tua visão aí sobre esse processo de colapso que a gente está vivendo, como é que você enxerga essa conjuntura global e tudo que tem acontecido, como é que você vê isso, como isso chega para você, como você se sente em relação a isso. A gente queria saber um pouquinho da tua visão aí sobre essa parada toda doida. Então, eu tô recentemente escrevendo um pouco sobre esses processos de expansão do capitalismo sem fim e até onde ele vai levar a gente, Estava escrevendo com o Joelson recentemente sobre isso, com o mestre Joelson da Teia, e a gente está numa situação muito interessante assim, de reflexão, que é o capitalismo é um dos poucos modos de produção que a gente conheceu na história, em que ele só pode existir se ele fosse expandindo, Ele não pode parar o crescimento dele, Quando o país não cresce, os jornais fazem um escândalo, Isso é um absurdo, Porque saiu dos rumos, o governo é ruim e tal. Ele tem um problema com o não crescimento, porque um problema que é estrutural dele mesmo, Um sistema forjado por uma perspectiva de acumulação de lucro, de capitais, ele só pode existir se ele permanece fazendo isso, tornando cada vez mais a riqueza uma propriedade de poucos. Assim. E isso significa, em outras palavras, transformar aquilo que não era considerado bem, riqueza em riqueza. Isso é a terra, E pra gente, cada um que achou que estava meio que protegido, porque estava em uma terra indígena, demarcada, em uma terra quilombola, ou que tinha uma RPPN, uma APA e tal, uma reserva extrativista, todo mundo começou a perceber que não existe lugar seguro, Nem do ponto de vista institucional, nem do ponto de vista da audácia da violência do capitalismo para poder destruir esses espaços. Então, biomas super sensíveis são atacados com a maior tranquilidade. Assim. E isso vai gerando uma preocupação cada vez mais crescente também com as condições objetivas de vida, Se na formação do capitalismo ele gerou uma escassez, com o cercamento dos campos e tal, para impedir que as pessoas sobrevivessem, a gente está numa onda nova de produção de escassez que tem a ver com a poluição, a destruição dos biomas, Você impede o acesso a determinadas extrações, ao extrativismo e tal, porque já vai morrendo mesmo. As coisas que você podia sobreviver ali, aquela fonte de água seca, a outra está contaminada com agrotóxico e você precisa comprar água e tal, e aí vai. E esse processo é o processo de geração de riqueza, De aumento. Toda vez que polui mais, que destrói mais, tem essa coisa aí de que tem alguém ganhando dinheiro e lucrando. Eu me sinto muito impactado, vamos dizer assim, com o realismo dessa situação de ecocídio. Eu confesso que eu era uma pessoa meio desvinculada do debate ambiental. Eu valorizava, desde criança sempre tive uma ideia assim, meio sobre o meio ambiente, gostava, mas eu achava que o debate de classes, e a luta revolucionária, ela caminharia longe desse debate, porque ele não era central. Eu percebi que ele se tornou central na medida também que ele se tornou mais central numa velocidade muito rápida. Então,
Em um tempo a gente tinha determinados biomas considerados como sagrados, como intocáveis, como não pode... E depois não, ele já era um recurso que podia ser destruído e tal. Isso tem ficado cada vez mais em alerta. Assim. Eu sou uma pessoa do interior, sempre morei no interior, morei rapidamente em capitais. E é impressionante que você volta para o interior e as coisas já estão mais degradadas, menos autônomas, as pessoas tinham mais autonomia, tinham mais quintais, tinham mais ervas, né, em suas casas. E cada vez menos tem, né? Você vai numa roça e o cara aterrou a fonte, porque chegou água encanada, entendeu? Você vai numa comunidade e ninguém tem uma fonte, né, com água, né, mineral para beber ou uma água que se considerava milagrosa, né, curativa. As pessoas não estão se preocupando mais com essas questões, né? Em muitos espaços. Só que agora há uma emergência. Simplesmente é uma grande emergência, as pessoas precisam voltar a ver isso. Eu percebi muito claramente que o meu susto não foi tanto a destruição, né, que o capitalismo tem produzido. O meu susto foi ver o quanto nós estávamos absolutamente dependentes, né, do capital, das mercadorias, da industrialização, do salário e tal, e o quanto a gente já não conseguia mais pensar a formação política e a construção de uma estrutura organizativa de esquerda a partir de coisas que a gente tinha na década de 80, na década de 90, né? Condições objetivas de vida, pô. Entendeu? Quer dizer, o MST conseguia se manter porque ocupava a terra, produzia o alimento e a partir dali vai levantar a casa e vai fazer tudo a partir, né, da retomada do meio de produção. A gente perdeu esse horizonte. Teve muita gente que, inclusive, abandonou essa lógica achando que, né, a democracia triunfou e que nós estávamos numa caminhada progressiva rumo à civilidade, o progresso e os direitos humanos, e a gente quebrou a cara. Para mim tem sido um despertar muito, muito impactante, embora atrasado, né? Porque os indígenas falavam já antes de 2012, eles estavam falando sobre isso. Os zapatistas estavam falando sobre esse fim do mundo, esse colapso da destruição do capitalismo já há mais tempo, né? Os indígenas no Brasil também estavam falando desde sonhos que eles tinham, até encantados que falavam com eles, desse processo destrutivo muito antes. Né? Esse colapso, essa situação, já estavam alertando a gente, mas a gente não deu muito ouvido, né? A gente foi seguindo. E aí as esquerdas até hoje não dão. Eu tô falando a gente, mas eu pelo menos que acordei dessa espécie de sono. Mas muitos movimentos de esquerda ainda estão longe, né, de pensar essa coisa do colapso, do ecocídio, né, e de uma situação de não retorno, né, ambiental, mas de vida, né. Muita gente ainda não despertou para esse processo. É o que dá mais desespero, na verdade. Forte isso, né? É forte isso porque a gente vê o quanto a gente foi perdendo totalmente a autonomia e, ao mesmo tempo, os territórios e as pessoas que estavam neles foram totalmente iludidas a perder o seu espaço de autonomia e ser incorporadas na dependência do sistema, né? O que você planta na tua horta é feio, bom, o status quo é você comprar do mercado. Legume, não, você tem que comprar bolacha, macarrão. Chega a televisão na casa, chega a luz, chega a televisão, não, eu tenho que comprar do mercado, eu tenho que comprar do pacote, eu tenho que parar de produzir o que eu como, daqui a pouco, não, eu tenho que ir para a cidade, e foi realmente uma estratégia muito, muito orgânica, que às vezes parece até que ela foi pensada, mas ela não foi pensada, é simplesmente porque ela se engole, né, de você tirar as pessoas, a monocultura entra, a monocultura do pensamento, a monocultura da alimentação, a industrialização, é trazer todo mundo para a cidade e realmente extorquir a autonomia das pessoas devagarinho, assim, né, com o passar das décadas foi só avançando, assim. E na hora que a gente percebeu, pelo menos, né, na hora que é isso, é desesperador, porque na hora que a gente sabe que na hora que as pessoas perceberem que isso foi roubado delas, já foi tarde demais, já é tarde demais para muita gente. E eu acho que um dos nossos principais objetivos, assim, como movimento, como lutas, assim, tanto das nossas organizações, das nossas articulações, é retomar esse espírito, né, retomar a importância de se pensar nisso. De todas as formas, né? No próprio livro se fala muito nisso, né? No livro publicado por vocês, das diferentes autonomias e quão importante elas são e como a gente tem que pensar de maneira holística por todas elas, né? Começa pela terra, mas não acaba nela.
E isso é muito interessante, assim, de pensar, como você falou, né? O movimento progressista, às vezes, ficou tão focado num pedaço da história que se perdeu no resto, né? Não prestou atenção no resto. E você vai ver, tipo, porra, desde quando o Krenak pintou a cara no Congresso já estava se falando nisso, mas esse não era o foco, a gente não estava olhando para isso necessariamente, né? E agora tá ficando gritante num ponto em que não tem mais como não olhar, não ver o que está acontecendo, assim, né? Mas ainda é possível olhar e não fazer, né? Então, uma parte com certeza. Assim, coloca para depois, né? Essa é uma pauta posterior, assim, então. Mas acho que até por uma questão de saúde mental, às vezes, né? De tipo, claro, é uma questão de sobrevivência, assim, né? Tipo, então a pessoa ela vê, mas a partir do momento que ela não sabe o que fazer, ela tenta não ver, porque é mais fácil de digerir se ela se enganar com coisa, não, eu tô fazendo minha parte, eu tô reciclando meu lixo, eu tô comprando o orgânico na seção de orgânicos do Pão de Açúcar, então tá tudo bem, né? Eu queria te perguntar uma coisa sobre... Você começou de falar, Errasto, né? Sobre uma coisa que diz que o capitalismo ele é feito para crescer, né? Intrinsecamente ele só pode crescer. Uma mega máquina que não tem freio, que só funciona com crescimento econômico em paralelo com destruição, né? Dos territórios, da natureza, dos ecossistemas, da biodiversidade. E uma coisa que a gente está observando hoje é que o capitalismo, na verdade, ele está com dificuldade ainda de crescer. Né? A gente está observando que nos últimos anos, né, que está sendo cada vez mais difícil para o sistema continuar a crescer, e quando ele entra numa fase de estagnação, ele se torna um sistema muito gerador de exclusão social. E numa perspectiva, né, de fim de um crescimento econômico dentro dessa lógica do capital, o que está observando é realmente um processo de exclusão social, de violência, de escassez cada vez mais forte. E esse processo de colapso, a gente enxerga também que a gente queria um pouco ouvir você sobre como que você enxerga isso, porque, assim, toda a esquerda ainda está viciada ao crescimento econômico, né? Todos, o PT em si, né, ainda acredita nisso, né, como possibilidade de redistribuição de riqueza, né? Que o crescimento econômico vai permitir fazer política pública, fazer escola, estrada, posto de saúde, hospital, e por aí vai, né? Mas sabendo que isso não vai ser cada vez mais difícil, né? Como que a gente consegue lidar com um capitalismo que vai ser cada vez mais gerador de escassez de exclusão? Eu tenho uma questão sobre o debate sobre decrescimento, que é assim, ele precisa ser alinhado a um debate sobre imperialismo, cara. Eu tenho muito receio, muito receio mesmo, de que a gente adentre a uma perspectiva de discutir para as nações o decrescimento ou o não crescimento de forma legítima, né? E dizer, não, a gente tem que olhar para outros elementos que não PIB ou qualquer coisa parecida como condição de vida saudável de um Estado, né? Porque nós estamos frente a um capitalismo que ele é muito imperialista, violento. E quando você não acumula, né? O capitalista que acumulou tem melhores condições de violência contra você. Ele tem mais armas, ele tem drones. E o drone agora é a parada da legitimação da covardia, né, mano? Porque tu não tem nem chance de derrubar o cara que veio te atacar, ele te ataca de forma distante. E nós vai estar lutando com o quê, tá ligado, mano? Se nós não gera riqueza. Então, assim, eu sempre acho muito bonito, né, os textos do Arthur Escobar, da Vandana Shiva, da galera toda, assim, eu sempre acho muito bonito, mas eu sempre penso assim, eu tô no Brasil, entendeu? Os Estados Unidos faz aqui de gato e sapato, velho. Os caras não conseguem passar 2 décadas assim sem se meter, mudar presidente, dizer que vai meter o louco, tá ligado? Ameaçar. E em um continente em que a Colômbia tá aí, velho, ininterruptamente, né? Desde décadas já, né? Sempre com governos alinhados nos Estados Unidos, assim. E aí, explicando isso para dizer o seguinte, olha, do ponto de vista da formação de uma luta orgânica dos povos, nós não podemos ter nenhuma ilusão de que o desenvolvimento das estruturas capitalistas para nós legitimará a nossa existência ou dará conta dos dilemas, né, do ecocídio, do colapso, da destruição. A gente tem que ter consciência
de que não há caminho pelo capitalismo, mas é justamente por ter consciência de que não há caminho diante do capitalismo, que a gente só tem uma e não tem duas alternativas: vencê-lo. E vencer, em certo sentido, não dá para ser não acumular, não gerar riqueza. Eu falo isso de forma muito objetiva. Pô, a gente tem um território, bastante hectares, tem uma mineradora, tem uma fazenda do agronegócio do lado, eles estão de olho nessa terra. Qual a possibilidade objetiva desse povo, com pressão de jagunço, com proposta na mão para compra, com associação sendo quebrada, qual a proposição objetiva que esse território tem de não conseguir vender parte de sua terra, ceder parte de sua terra, né? É só se ele gerar algum tipo de riqueza que faça as pessoas viverem com dignidade naquele lugar. Senão ele vai rachar em algum momento, pô. Entendeu? Então, assim, é preciso equalizar esses processos. E equalizar esses processos significa gerar riqueza com condições de dignidade para as pessoas. Então, pensado do ponto de vista da luta anti-imperialista, um debate sobre não crescer é talvez um debate sobre não ter no crescimento um processo de desenvolvimento das forças do capitalismo. Mas não quer dizer que a gente não tem que acumular. É preciso acumular força. E força força significa muitas vezes capital para poder ter infraestruturas básicas de sobrevivência, no caso de uma intervenção imperialista. Assim. Então, seria esse o meu limite com o debate sobre não crescimento. Eu acho como filosofia, como perspectiva para os territórios, isso é fundamental. Agora, tem uma questão. A sedução do capitalismo ela é grande, pô. Não dá para a gente achar que uma filosofia de vida, uma concepção de mundo mais austero, mais sóbrio, né? Com maior vinculação da gente na Terra, vai conseguir vencer a publicidade e o marketing que o capitalismo faz sobre o seu estilo de vida. Nós só temos como vencer isso de um processo de conflito com ele. E eu falo isso por quê? Porque não é incomum a gente estar no meio do movimento, no território, e a gente está vendo o capitalismo pinçando gente, né, pegando aquelas pessoas, capturando elas, seduzindo elas, para ficar contra a gente, né, para poder viver com o que ele acha que é a dignidade do estilo de vida do capitalismo. Então, assim, ou a gente consegue organizar uma coerência de luta, de enfrentamento, ou a gente tem que admitir, e essa é a lógica mesmo, de que a classe trabalhadora ela tem a sua condição de exercício por si competitiva uma com a outra. Tá todo mundo querendo vender força de trabalho, um vai competir com o outro. Nós não vamos ter condição de congregar tanta gente numa perspectiva de um horizonte de luta, de transformação unitário, dentro de uma filosofia de destruir menos, isso e aquilo, como se fosse um debate sobre ideias. Não é um debate sobre ideias. Embora as ideias façam parte desse processo, nós temos que entender que tem que dar condição de vida para as pessoas não precisarem se vender para o capitalismo. Objetivas, né? Isso significa começar pela comida, pô. Para não ter fome, né? Quem tem fome vai rapidamente negociar a sua força de trabalho, né? E ficar agradecida com o capitalista que explorou ela. Isso é uma questão mesmo objetiva, não é uma coisa... E aí a gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode ter o melhor discurso do mundo, mas não se resolve com o discurso, não dá para resolver com a goela, né? Tem que resolver quando a gente tem exemplos fortes e ação territorial capaz da pessoa vislumbrar uma outra forma de viver que ela não vai se render tão facilmente para esse processo. Então, sim, é preciso enfrentar esse debate de que tem que crescer ininterruptamente. Por outro lado, tem que compreender que não tem modelo. Se o capitalismo vier com tudo no seu estágio de morte, numa política imperialista, como parece que está fazendo, que a gente está vendo a guerra da Ucrânia agora, na Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia, parece que o capitalismo, nesse processo de medo de perda da hegemonia do Norte Atlântico, eles vão atacar, eles vão ficar mais violentos e tal. Se eles vierem fazer isso, a gente tem que acumular, e não tem jeito, a gente vai ter que crescer mesmo, desenvolver força produtiva para poder parar eles, né? Mesmo que isso não signifique necessariamente que a gente se torne capitalista ou que a gente, né, desenvolva forças produtivas para acumular riqueza na mão de alguns, mas a gente vai ter que desenvolver forças produtivas, vai ter que ter tecnologia, infraestrutura suficiente para poder enfrentar o imperialismo. Do contrário, nada feito, né? A gente perde rapidamente.
Exceção, talvez, a gente consiga fazer na história a experiência cubana. Mas a experiência cubana está lotada de contradições desse processo e de apoios, né, da União Soviética anteriormente e agora da China. Então, eles conseguiram não ficar crescendo economicamente, sustentar um modelo de vida, um estilo de vida sensado. Mas há contradições nesse processo que talvez a gente não consiga reproduzir aqui pela escala, né? São 11 milhões de pessoas lá, isso é a grande São Paulo, né? No Brasil, a gente não tem condição, né? Acho que é metade da grande São Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto que você está falando, que é uma linha muito tênue, né? A gente tem que acumular para conseguir ter força para lutar, mas ao mesmo tempo a gente não pode se perder no processo. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, assim, né? Quais são as estratégias ou maneiras que você está tendo contato hoje, principalmente com a TEIA, como que a gente consegue solidificar ou cristalizar a luta pelo território e conscientizar o movimento ao mesmo tempo para a gente não passar da linha, né? Como é que a gente acumula e luta por uma causa para buscar essas autonomias, para lutar contra o capital, mas ao mesmo tempo sem perder a linha de repente passar para outro lado e falar, não, então de repente lutar, eu vou buscar mais disso e não se perder no processo, assim, tipo, na tua visão, na tua experiência, no que você já viu, assim, como é que se dá essa estratégia mesmo, né, de como é que você não perde companheiro na hora de acumular para lutar. Eu acho que a gente sempre perde companheiro, a gente tem que considerar isso como um dado da realidade, entendeu, assim, os caras na Serra Maestra, né, fazendo a revolução, com todo o esclarecimento político ali e tal, com uma coerência fundamental contra um governo desgraçado que era o de Fulgêncio de Batista, os caras perdiam o companheiro pro outro lado, entendeu? Assim, todo mundo, assim, acho que essa é uma questão que a gente tem que tratar até de forma pacificada. Agora, sobre a riqueza, a gente não pode ter medo de riqueza. Jorge fala uma coisa muito engraçada, velho, assim, que ele falou que se ele tivesse condições de grana de ampliar a fábrica de chocolate que eles têm, do Chocolate Terra Vista, ele ampliava, ao ponto de comprar chocolate das redondezas tudo, e ser o maior comprador de chocolate. Ele falou, eu não tenho problema com isso. Eu falei, mas Joel, isso aí já é um meio de produção mesmo, e você vai acabar, um meio de produção grande, né? Inevitavelmente explorando outras pessoas. Ele falou, a gente não tem que ter medo disso não. Por que a gente não tem que ter medo? Porque você tem que entender que alguém está fazendo isso sem um projeto político de transformação da sociedade. Alguém está fazendo isso só para poder ir para Dubai, tá ligado? Só para ter satisfação de humilhar as pessoas pobres. Então a gente precisa fazer isso com o projeto. Aí o debate sobre programa é importante. Eu tenho uma relação mais próxima com os companheiros do MST, assim, né? E alguns companheiros indígenas. E esse debate sobre produção é muito interessante, porque isso virou um problema em certos aspectos lá no Rio Grande do Sul. O desenvolvimento das cooperativas de leite, de arroz orgânico e tal. Isso levou, em alguns lugares, inclusive, a uma espécie de monocultivo, né, de arroz orgânico. Que a gente não pode ser ingênuo com isso, entendeu? Tipo, não dá pra falar que, não, ali era uma agrofloresta de arroz orgânico. Não, mano. É um monocultivo, entendeu? E isso gerou contradições muito fortes ali dentro do MST. A gente conhece assentamento que saíram nesse processo de contradição, tal, que tem uma reflexão muito amadurecida sobre isso. E a gente conhece também, por exemplo, o MST da Bahia, que é um MST que não tem esses milhões de reais que o MST do Rio Grande do Sul tem, que não tem essas cooperativas ricas com os caras andando de Hilux, entendeu? E aí, qual é a questão? Tem um caminho que está certo ou está errado? Não por si, entendeu? Não por si. Eu sempre quando eu vou lá na terra de Joel, eu sempre fico admirado com a riqueza que eles têm. Eles são meio ricos, embora todos com vestidos de camponeses de forma muito simples, tá ligado? E quando eu falo que são ricos é pela abundância, não é por nada. Eu peguei uma briga de um amigo de Joelson que veio do Extremo Sul trocar mercadorias com um irmão de Joelson porque eles queriam comprar açaí e o irmão de Joelson não vendia açaí, só dava. E eu quero comprar, velho. Mas eu não vendo. Se você quiser dar, toma. E o cara, mas eu quero, velho, eu não vou vender. Já falei pra você que eu não vou vender. Se você quer, eu te dou. Mas eu não vou te vender. E isso é um nível de abundância muito grande, de riqueza, portanto. Eu sempre comento que Joelson tem um açude, um tanque gigantesco, né? Que tem uns tambaqui, pô, de tipo, tá ligado? Sei lá quantos quilos tem aquilo ali. É gigante, velho.
E Joelson não quer que ninguém pesque, tá ligado? Ele tem os peixes de estimação, tá ligado? E ele não é vegetariano nem nada, tá ligado? Tipo, ele come carne, tá ligado? Normal. Mas ele tem os peixes de estimação. Uma pessoa, pra ter um tambaqui de estimação, essa pessoa tem que estar muito bem alimentada, pô. Ela tem que estar muito de boa, suficiência, né? Pra poder falar, não, ninguém tem que pescar. Ao ponto que o conselheiro Neto contou uma vez, né? Que é um dirigente estadual do MST, Neto Nire Sankara, que na formação dele, da turma dele do MST, foi lá no Terra Vista Joelson, a turma dele, o aprontamento daqueles jovens era o quê? Pescar um peixe de Joelson sem que ninguém soubesse, tá ligado? No meio da noite e tal. E foram lá roubar o peixe de Joelson, tá ligado? Tipo assim. Ele só contou isso recentemente, o Joelson não soube na época, que fizeram um churrasco de peixe dele. Mas assim, isso é uma riqueza, entendeu? Isso é uma riqueza. Eles são ricos, eles têm abundância alimentar, eles podem doar comida assim, com muita tranquilidade. Assim. Agora, eles não têm um apego muito grande com essa coisa da ostentação, dos valores do capitalismo. Porque a formação da luta da conquista da terra transformou mentes e corações. E aí eu não estou falando de formação política na Escola Florestan Fernandes, lá em São Paulo, não estou falando disso. A luta pela terra transformou aquelas pessoas em pessoas que não estavam pensando só em acumular ou acumular para si. É uma infraestrutura gigantesca que eles precisam manter e com recursos deles, com condições que eles geraram ali mesmo. E aí tem uma questão para mim, que é assim, quando eu falo sobre acumular, eu não estou querendo falar sobre acumular para o proprietário do meio de produção, mas para as coletividades, para os territórios poderem fazer suas lutas, para não ficar pedindo para ninguém para fazer luta. Um território que precisa ficar pedindo toda hora para as pessoas para poder fazer luta, ele está muito limitado na hora do enfrentamento do capital, né? Em uma reintegração de posse, ou o que quer que seja, né? Ele está muito limitado, ele não tem condições objetivas de talvez garantir a posse daquele território. Então isso precisa de riqueza. E essa riqueza não é do capital. Essa riqueza é uma riqueza que às vezes tem a ver com uma boa relação com as massas, né? Com o quanto você já foi generoso nesse processo com os outros movimentos sociais, que na hora que você é atacado, todo mundo vai te defender. Isso é uma riqueza. Isso é um valor, entendeu? Isso tem um valor. É fruto do trabalho de militante. Agora, por exemplo, dou um exemplo. As chuvas foram muito fortes na Bahia em janeiro, dezembro e janeiro, né? Foram 2 ondas de chuva muito fortes. E a gente perdeu um pouco de semente crioula. Perdeu mesmo, assim, tipo, por conta da chuva mesmo. Ficou úmido, né? Então, muita semente foi, né? Deu bicho e tal. Pegou fungo. E a gente ganhou 1 tonelada e 100 quilos de semente crioula dos companheiros que estavam formando a TED de Pernambuco. Esse processo de solidariedade que nos deu essa abundância de semente crioula, ele é um processo construído historicamente. Né? A quantidade de doações que a gente já fez, a gente não fez a Pernambuco, propriamente dito, mas isso retorna para a gente agora. O valor que nós tínhamos, né? A graça que a gente alcança nesse processo é fruto de um trabalho de política e de militância e de uma inteligência. Joelson, quando fez essa agrofloresta que ele, no fundo da casa dele, chamada Terra do Bem-Virar, com 10 hectares de sistemas agroflorestais, ele estava precisando de uma grana numa época, estava conversando comigo, estava vários projetos para fazer, precisava de uma grana. E ele estava no período que ele ia colher a banana que ele tinha plantado no início do sistema agroflorestal. E tinha muita banana. Talvez ele tivesse 3, 4 mil reais de banana. E Joelson disse que não ia colher a banana. Eu falei, como assim? Você está precisando de grana, está falando aqui sobre grana, você está falando que não vai colher? Que história é essa? Não, porque a primeira da terra, espécie de dízimo, né? Pra terra. Eu fiquei puto, né, mano? Pô, tendo que correr atrás de grana com ele, pensar coisa pro projeto, não sei o que e tal. E ele dizendo que não vai colher a banana que tá lá no caixa, mano. Colhe esse negócio aí, paga, vende esse negócio, a gente vai botar grana aí. E ele não vai colher, não vai colher, não vai colher. Depois de um tempo conversando com ele, indo lá, deu pra entender esse processo, né? Tem uma inteligência nesse. Ele não colheu, mas os bichos foram comer essa banana. E os bichos deixaram, né? Tantas plantas que os bichos plantaram porque foram comer essa banana, que eles trabalharam na agrofloresta de Joelson, né? Tipo, foi uma troca, foi um intercâmbio ali. E isso é riqueza, porque ele só pôde fazer isso, né? Com acúmulo, né, suficiente na terra para que aquilo ali atraísse tanto bicho que ele falou, aqui não foi eu que plantei, não foi eu que plantei, não foi eu que plantei. E ia mostrando as plantas, que não tinha sido ele. Foram os animais que foram comer banana, que foram se alimentar da primeira leva de bananas. E isso é de uma sabedoria e tal. Então, assim,
Mas nós não podemos ter medo da riqueza do capital mesmo. Todas essas riquezas são muito importantes, mas a gente vai precisar fazer um café nosso, como a gente tem na Chapada Diamantina, o chocolate que a gente tem, agora a gente está com mate, né? Lá no Rio Grande do Sul, na terra do Rio Grande do Sul. Nós vamos precisar fazer isso vai precisar gerar riqueza. E riqueza suficiente, porque o nosso inimigo é muito rico. O latifúndio é muito rico. Se a gente não começar a ter o mínimo de condições de enfrentamento com ele, nós não vamos conseguir nem sequer um dia fazer uma insurreição como nossos antepassados fizeram, para dar um pouco de medo para eles. A gente não vai conseguir fazer isso. E isso precisa de acúmulo, para a gente não ser derrotado como fomos derrotados em tantas outras tentativas de luta grande, entendeu? Então, acumular também nesse sentido do capital é importante, mas não para Mestre Joelson, Neto, uma liderança específica. Acumular isso no território, e sobretudo em infraestrutura, né, que desenvolva esse território para conseguir gerar mais riqueza, mais rapidamente, com as pessoas ficando no território, não abandonando ele, né, para ir para as grandes cidades, etc., retendo essas pessoas, né? A fábrica do Terra Vista, que faz esse chocolate fino, esse chocolate Terra Vista, é uma fábrica tocada por jovens. E a gente sabe que os jovens fogem da zona rural, querem ter a vida na metrópole e tal, não sei o que, e lá a fábrica é tocada pelos jovens. E uma infraestrutura daquela não é barata, né? Então, assim, manter aquilo não é barato, mas é importante. Sem juventude, a gente não consegue fazer luta grande. É fundamental. Não, é bacana. E uma coisa que você falou, né, é um tema que volta muito, né, no livro, né, Por Terra e Território. Você acabou falando agora também que a capacidade também de gerar riqueza localmente foi possível só porque teve uma visão territorial de articulação, de união. É uma coisa que dentro da Rizomar, né, a gente está sempre tentando também ir trabalhando essa questão da escala, né, da escala territorial, porque tendo o que você falou, né, que agora, que basicamente a gente tem que lutar contra essa visão da escassez, né, que o capitalista está nos colocando, e a gente está vendo no Brasil uma onda de sobrevivencialista, né, de pessoas que estão vendo esse processo de colapso, que acham que até eu vou ter meu sítiozinho sozinho com minha família, eu vou ter meu bunker, minha reserva de comida, eu vou ficar ilhado numa situação quase de escassez, esperando, né, o apocalipse chegar. E vê que tudo isso, na verdade, não leva em lugar nenhum, né? E a gente precisa ainda acumular riquezas, porque senão a gente vai ser engolido pelo capital, e pensando numa escala realmente territorial. É uma das coisas que a gente gosta muito, né, da Terra dos Povos, porque tem esse olhar territorial de articulação, de união, de cooperação, que faz toda a diferença, pensando muito numa questão de relação de força, né? E a gente queria te ouvir um pouco sobre essa questão da escala, né? Porque dentro do movimento da permacultura, a gente sabe que é um movimento um pouco mais elitizado, branco, né? Que é a agroecologia de forma geral, mas como que a gente consegue pensar em estratégias de atuação numa escala territorial, né? Porque a gente vê que falta muita ferramenta, as pessoas não sabem como fazer, como se unir numa escala grande, assim, sem o Estado, né? A gente costuma dizer que o debate sobre território talvez seja um dos elementos chaves para a gente virar essa página de que todo o processo de luta de esquerda tem que ser sobre a tomada do Estado. E a negação disso também, né? Que no campo anarquista você está negando esse processo e às vezes você está lutando contra a tomada do Estado. O Estado tem uma centralidade, mesmo quando você o nega. A gente acha que só é possível fazer ação coletiva se a soma dessas unidades, né, dos territórios formarem um todo. E se 1 mais 1 é 2, é um pouco mais de 2, é 3, 4. Mas se 1 mais 1 é 1,5, tá ruim, não tá legal. E por que eu tô falando isso? Porque a luta das partes não necessariamente construirá um processo de irrupção contra o capitalismo. Então, se tem uma RESEX, que é uma reserva extrativista, em um determinado lugar, uma terra indígena no outro, uma comunidade quilombola no outro, um assentamento, né, em outro, e eles não estão dialogando, eles não estão pensando um ecossistema, né, entre deles, né, o capitalismo vai conseguir vencer 1 por 1. E ele vence 1 por 1 porque ele tem tempo, ele tem capital, ele tem acúmulo de pessoas para poder cumprir essas ordens e vai tomando essas terras 1 por 1. Só uma forma de defender, portanto. Se, em vez de cada um ficar defendendo a sua, estivermos todos, ou a maior parte de nós, lutando, né, contra o capitalismo.
do local até o nível mais universal e geral. E esse processo, ele parece simples falando, mas ele é muito difícil. Quando nós falamos de aliança, estamos falando muitas vezes de caminhar para o mesmo sentido, pessoas que inclusive têm proposições, perspectivas antagônicas da forma de existir. Então você pode ter, por exemplo, um assentamento do MST que precisa, eles falam não ocupar, né, resistir e produzir. Então produzir está numa perspectiva lá, está lá, claro. Você pode ter ele vizinho de uma terra guarani, cuja lógica de produção não faz parte da perspectiva do próprio povo guarani. Então um quer se desenvolver, o outro não quer desenvolver. O outro quer viver naquele território ali, conforme seu modo de vida e tal, do jeito que eles acham que convém. Então, o que nos une, né? O que nos une é o grande debate, e é o enfrentamento daquele que quer tomar nossas terras, quer destruir os modos de vida e etc. Desse processo mais geral, para o particular, é entender que a gente tem que sempre ir do simples para o complexo, ou seja, as cooperações não podem ser coisas, né, vamos fazer uma grande marcha pelo Brasil, né? Não pode ser isso, tem que ser coisa simples. Então a gente começa por mutirões de trocas mesmo, vai fazer uma colheita de um lugar, a gente tem que ir fazer a colheita desse lugar junto com eles, para que seja mais leve a colheita, para que seja mais rápida, para que a gente possa fazer o manejo da área junto com eles, ensinar as tecnologias que nós temos que eles não têm, e quando a gente vai manejar junto, a gente vai ensinando também. Então, um plantio, construir uma cisterna. Então, quando a gente foi fazer uma aliança com o MSTB, que é o Movimento Sindicato da Bahia, a gente fez uma cisterna, porque quando eles ocupam uma área, a primeira coisa que o poder público faz é cortar a água, para que as pessoas com sede saiam de lá. Então, a gente fez uma cisterna, captura a água da chuva aí e fica aí, mano. Resiste, né? Então, é preciso começar por cooperações simples, coisas muito efetivas, práticas, né? A conversa vem depois que você fica amigo. E aí você pode começar a discutir política, teoria e tal, mas assim, primeiro tem que ser coisa simples mesmo, esse processo cooperativo. E a outra coisa é entender que as pessoas não vão entrar todo mundo com a mesma moeda, vão entrar com moedas diferentes. Então, é possível que uma determinada troca nos pareça injusta diante dos olhos do capitalismo. Ou seja, eu fui lá e fiz um mutirão, a gente fez a colheita, a gente quebrou o cacau, botou para secar, não sei o quê, e quando eles vieram aqui, eles ficaram 2 dias e só repararam uma parte da minha cerca. Pô, parece injusto, mano. Só que o parâmetro não pode ser o do capital. Não pode ser da hora de trabalho que tem um valor de diária. Se for por aí, nós estamos perdidos. Porque, evidentemente, quem constrói o valor, né, é o detentor do capital. Então, não é a gente. Então, se a gente for sempre se guiar por eles, a gente vai começar um fatricídio. É preciso começar a pensar o que cada um tem para dar dentro dessa aliança. Nossa última jornada foi em Utinga, uma cidade da Chapada Diamantina, no coração das terras do povo Paiaiá. O povo Paiaiá está se reunindo novamente. Eles estão em um processo de retomada muito bonita. E era a primeira vez que eles iam ter uma ação grande dentro do território deles, né? E a gente estava lá, dentre outras coisas, para recolher a esperança, a memória, né, e os ensinamentos de Socamboaçu, o cacique, né, ancestral deles, um dos maiores guerreiros contra a colonização. O que os paiaiás tinham para nos dar não tinha nada a ver com um elemento muito material, mas a experiência do Socamboaçu transformou a gente, até ficou muito maior depois que a gente foi lá. Foi quando começou a ter em outros estados, tá ligado? Foi quando a gente começou a expandir. E a gente construiu coisas lá, fez coisas fantásticas. Mas a troca mesmo não foi uma coisa material. Foi essa experiência. A memória desse guerreiro, a história dele, a história do povo Paiaiá. E isso transformou a teia de forma absurda. E estou falando isso para a gente ter muita clareza de que essas trocas são simples. E parte, às vezes, do próprio território. Eu vou dar o exemplo da Brigada Jefferson do MST aqui na Bahia. São 11 assentamentos, né, que eles têm, e eles fazem qualquer atividade a partir de um tempo para cá, depois das ideias do livro, das reflexões que Neto Nierê tem construído com a gente. Qualquer evento deles só pode ser realizado com produtos que eles têm nos territórios. Então já não pode entrar um açúcar para fazer um suco. O suco vai ter sem açúcar se ninguém fizer açúcar. Então, assim, vai ter que carne, que proteína animal, aqui tiver no território, nos territórios.
eles podem trocar entre si, mas eles não podem comprar nada, não podem comprar nada de fora. Então é punk, é a produção deles, eles começam a ter que produzir porque vai ter um encontro. Então eles querem tomar suco doce. Então eles fizeram açúcar demerara da última vez. Tiveram que aprender a fazer açúcar demerara. Esses processos retomam conhecimentos que foram perdidos, faz ter troca de plantas, porque isso aqui que eu comi, o que é? Isso é araruta. É araruta, eu não tenho lá não, você me consegue uma muda? Consigo. Então, esse processo vai revitalizando as relações de troca. E isso é uma coisa simples. Se eles têm que se encontrar todos os anos, no encontro deles não pode ter comida de outro lugar, só de lá. E todo mundo respeita. Todo mundo achou que ia ser uma tragédia e foi uma coisa maravilhosa. Fortaleceu eles. E agora eles estão ampliando esse processo, levando para o MST do Estado da Bahia essa lógica, para que outros territórios comecem a pensar nisso. E eles precisam entender o seguinte, Neto fez uma conta uma vez, que eles tinham, só dessas coisas meio bestas, açúcar, feijão e arroz, né? Eles gastavam mais de 200 mil por ano. 260 mil, ele falou. E se eles produzissem isso e trocassem? Esse dinheiro estava circulando entre eles. Então eles precisam começar a pensar, o 260 eu não vou conseguir, mas bora conseguir 30 mil desses 260 para ficar aqui interno e começar um processo de produção que pense nos elementos da soberania alimentar deles, para que eles possam gerar riqueza e não mandar esse dinheiro para o capital, ficar para eles mesmos. E isso é transformador para o território, enriquece, multiplica a biodiversidade do território, os saberes, né, de manejo de cada planta dessa. Então tem coisas fabulosas que se faz de forma muito simples. A teia surgiu de um punhado de sementes que Joelso trouxe do Rio Grande do Sul, que foi protegida pelos Guaranis. Ele entregou para Mestra Maria Muniz, índia Maiá, né? Maiá trouxe litros e litros de semente crioula de milho e de feijão, e aí a teia começou a ter essa reprodução de semente crioula. Começou só com semente crioula a teia, para depois debater território, essas coisas todas, né? Mas começou assim, simples, de forma muito simples. Eu tinha uma questão sobre, você estava falando da questão das alianças locais e dessa possibilidade de criar um ecossistema de trocas, né, de troca de tecnologias, e com o circuito de mutirões e tudo que está acontecendo lá no sul da Bahia. Agora a teia está se organizando muito por estado, né? Tem teia São Paulo, teia Rio Grande do Sul, teia Pernambuco, Maranhão. Aí acaba sendo uma escala muito grande, né? Uma escala estadual. E quando você fala de território, às vezes eu fico me perguntando de qual seria uma escala ideal para poder fazer essas alianças locais. Sei lá, 10 municípios, 4 municípios. Eu sei que casa a casa é um caso, mas para tentar entender, assim, porque agora a teia está se organizando de maneira totalmente orgânica, um pouco por estado, ver vários grupos brotando por estado, mas qual seria uma escala, talvez, adequada dentro das experiências da teia e da visão, né, para conseguir se articular numa escala do território, assim, o território seria até onde, assim, né, o estado talvez seja grande demais, o município talvez pequeno demais. Eu queria ouvir você, que é uma coisa que eu ainda não consegui ouvir, seria a questão da escala, assim. Primeiro, assim, é bem importante esclarecer isso, né? O território, ele não é pensado como uma região, né? Ele é pensado como um espaço, né? Um lugar depositado de símbolos, portanto, de pertencimento, de visão dos humanos que estão naquele lugar e de vida de todos os seres. Né? Inclusive, a gente poderia dizer os que vemos e os que não vemos. Se você for materialista, pense que você não vê fungo e bactérias. Se você for não materialista, pense que a gente não vê uma infinidade de seres, né, que os indígenas podem chamar de encantados, por exemplo. Né? Então, o território é isso. Por que eu estou chamando a atenção isso? Porque a gente tem um debate sobre transitar da terra para o território. Ou seja, eu tenho uma propriedade pequena, ou eu tenho uma terra. Mas daí, ser um território, tem a relação com os vizinhos, com o rio acima, rio abaixo, né? Com a serra tal, né? com o desembarcamento de uma mata que fecha um bocado de lugar e que todo mundo vai lá para pegar alguma coisa. O território ele não pode ser pensado, portanto, né, dentro de uma perspectiva estritamente fundiária, né, do hectare. Ele precisa ir para além, ele precisa se relacionar com os outros,
e com os outros diferentes disso. E aí, quando você fala da escala, nós, vamos dizer assim, contiguamente, ou seja, linearmente, a gente tem uma área muito grande, onde tem alguns territórios que se conectam, assim. Mas isso, em geral, é muito difícil. É muito difícil isso. Por que eu tô falando que é muito difícil? Porque essas alianças sempre tem ali, no meio do processo. Toda Arca de Noé tem um pica-pau, né, mano? Pra furar ela, né? Um castor, né? Então, ali no meio tem uma galera que não fecha contigo, que não tá no processo. Então, assim, agora, quando a gente pensa, por exemplo, o sul da Bahia, a gente pensa em território gigantesco. Os Tupinambás tem 49 mil hectares, tá ligado? A área que eles ocupam, né? 49 mil hectares. E ali tem aldeias que colam muito, tipo Coatê, tem sistema agroflorestal e levanta coisa em bioconstrução, e estão trabalhando com a gente. Tem umas aldeias que são amigas, mas não estão trabalhando com a gente. Tá tudo tranquilo, todo mundo de boa, todo mundo firmeza. Agora, às vezes está distante, só 100 quilômetros, ou só 80 quilômetros, por exemplo, de um outro território da T que pode ir ali dar um mutirão e fazer uma troca direta, pá, entendeu? Pacaramuru, Paraguaçu é outro território também no sul da Bahia, que fica relativamente perto, menos de uma hora, talvez, né, do Terra Vista, de Terra de Santa Cruz, que é outro assentamento que tem ali perto. Então, perto o suficiente para que essas trocas não sejam esporádicas, mas sejam rotineiras. E, às vezes, eu falei mais cedo dos caras querendo comprar, trocar açaí, o outro, não, eu só dou açaí, eu não vendo e tal. Essa troca foi feita do extremo sul da Bahia para o sul da Bahia. 4, 5 horas de viagem. O cara foi com um carro cheio de peixe, cheio de produtos do mar, pro Terra Vista, e queria trocar coisas ali, entendeu? Neto, por exemplo, viajava do que seria o Baixo Sul pro Sudoeste Baiano até o Recôncavo para fazer troca de melaço, farinha por peixe, por proteína animal de pescadores e quilombolas do quilombo de Conceição de Salinas. Ele viajava, portanto, às vezes 3 horas, 4 horas para fazer trocas. E, evidentemente, essas trocas também são conexões, vínculos. Elas não têm um papel apenas econômico, elas têm um papel de a pessoa ir lá, fazer uma leitura de conjuntura juntos, refletir, trocar tecnologia, trocar muda, trocar semente. É um processo mais complexo. Agora, há lugares onde esses territórios estão muito conurbados. Esses lugares podem possuir um elemento de troca gigantesco, mas isso não significa que eles vão ter. A experiência da gente aqui diz que tem comunidades que estão muito próximas e poderiam trocar diretamente, e elas, em geral, trocam quando vai outra comunidade que está longe delas até uma delas. Então, vou dar um exemplo, né? Vem Terra de Santa Cruz ou Terra Vista aqui no Baixo Sul, e algumas comunidades do Baixo Sul se encontram nesse período quando está vindo os visitantes, e a troca acontece por conta disso, mas no cotidiano não trocam tanto, vamos dizer assim. Esses processos não têm regra, né? E, portanto, cada escala vai depender da força humana para produzir essas conexões, essas relações. Então, no norte do Rio Grande do Sul, onde tem uma galera que faz o mate, eles não têm uma relação exatamente estreita com alguns territórios de Porto Alegre, mas eles levam a erva mate para vender em Porto Alegre. Isso cria uma conexão entre eles. Portanto, troca de muda de araucária, livros, tecnologias, né? E eles estão intercambiando. Esses processos, para nós, são mais relevantes do que necessariamente estar próximo. Agora, quando se pensa em gestão, quer dizer, o poder popular sendo formado dentro de um território, nós dizemos o seguinte, que quanto menos nossos, né, adversários saibam, nossos inimigos saibam, melhor. Porque o povo não tem ainda instrumental, né, de autodefesa suficiente para poder pleitear uma governança, né, vamos dizer, de uma região ou de um determinado recanto da região, de uma parte da Mata Atlântica lá do sul da Bahia, de forma como, sei lá, os Mapuche fizeram no Chile, em um determinado lugar, ou as guardas colombianas o fazem, ou os zapatistas. Nós estamos muito atrasados nesse aspecto. Então, essa governança dessas micro-regiões, por assim dizer, desses corredores de bioma da Mata Atlântica, elas são feitas pela força.
no sentido de você chega lá, garante que não vão derrubar a mata, fica ali, acampa, troca, convence o cara. Mas isso é muito da política local, é muito do esforço por realização. E não por uma perspectiva de modelo que pense, por exemplo, uma organicidade própria. A nossa experiência hoje não nos aponta para isso. Nós falamos assim, não dá para discutir isso ainda, porque a gente não tem acúmulo suficiente sobre esse processo, mas também porque esse é um ouro que a gente não consegue entregar, que a gente não tem força para entregar ainda, para dizer para os outros como seria a nossa experiência, porque nós estamos vivendo isso de forma embrionária há 10 anos. 10 anos esse ano faz. É uma criança, né? Então a gente poderia falar desse aspecto de como foi antes das relações ancestrais que pretos e indígenas construíram na Mata Atlântica do sul da Bahia. Aí já existe uma espécie de forma de como fazer esses processos. Mas a TEIA está aprendendo esse processo agora, está costurando esse processo agora. Já tem alguma coisa para ensinar, mas ainda muito embrionário, entendeu? Muito pequeno. Não uma coisa muito de escala. Quando a gente vê várias TEIAs surgindo, a gente imagina que a TEIA é bem grande no país. Mas, na verdade, não. Está em outros estados agora, de fato, também experiências pequenas nesses outros estados. Linkando um pouquinho do que você está falando, você falou um pouquinho do início da TEIA dos povos. Você puder falar um pouquinho, né, de você, assim, do teu processo, de como é que você conheceu a TEIA, como é que você integrou a TEIA, e já linkar um pouco dessa tua relação, né, da luta por terra e território e do seu processo de transição agora. Recentemente você está, né, começando a ocupar uma terrinha, quais são os desafios que você está enfrentando, como é que está sendo essa experiência, e compartilhar isso um pouquinho com a gente também. Massa, então eu sou uma pessoa urbana, embora sempre do interior, então muito próximo do campo, assim, nunca nada das roças me era muito estranho. Meus pais são pessoas que fizeram o êxodo rural, né? Minha mãe e meu pai, ambos são da roça mesmo e foram morar na cidade e trabalharem com questões muito, muito urbanas mesmo, né? São trabalhadores que conseguiram sair do trabalho braçal para o trabalho intelectual. Meu pai era técnico de contabilidade, depois ele conseguiu virar programador quando quase não tinha computador. Eram bem poucos computadores. Ele teve que até montar do interior para ir para a capital e ele ficava vindo visitar a gente, porque não tinha emprego, né, no interior. Então ele ficava morando em Salvador. Isso na década de 90. E minha mãe trabalhou em cartório e tal, depois conseguiu passar num concurso de banco. Viveu essa coisa assim dos bancos estatais ainda, né? Aí depois Fernando Henrique foi lá e privatizou e a história a gente conhece bem, depois que aconteceu. Então eu sempre vivi nesse contexto muito urbano, indo pra roça, passear e tal. E aí é uma coisa até meio engraçada, porque meu pai vendeu uma roça, ele depois de muitos anos conseguiu comprar, para ter o primeiro computador dele, onde ele aprendeu a programar, cara. Ele vendeu alguns hectares, tá ligado? Pra ter um computador, assim, velho, lá no início da década de 90, tá ligado? Então foi muita luta, assim, foi um processo de sobreviver, né, com tecnologia nova, sustentar 3, depois 4 filhos, depois veio a minha irmã mais nova. Então eu vivi nesse contexto aí, onde a cidade era o foco, o estudo para ser um trabalhador intelectual era a questão, né? E eu virei educador, né? Fui estudar, virei educador, fiz graduação, mestrado e tal. E eu conheci a TEIA, cara, assim, antes da TEIA existir. Eu fazia traduções quando eu estava na graduação da Zapatistas de Libertação Nacional. Traduzia, a gente fez os livros, né? E aí a gente conseguiu um professor da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, Carlos Aguirre Rojas, para dar um rolê aí com a gente nos movimentos sociais aqui na Bahia. E a gente levou ele nos Tupinambás e no Terra Vista, cara, quando não tinha TEIA ainda, isso em 2009, até só surgiu em 2012. Mas, coincidentemente, ali eu conheci Mestre Nádia Cauã e Cacique Ramon, Cacique Tajibá, e Mestre Joelso depois. Então, assim, foi muito doido, porque eu conhecia eles já nesse processo de luta, levar o cara para discutir zapatismo, para dar uns livros, trocar uma ideia e tal. E quando a TEIA surgiu, embora eu fiquei muito entusiasmado, eu não colei. Em 2012 eu estava muito no movimento sindical e tal, muito urbano, né? Ainda nesse processo aí de esquerda, revolucionária e tal, sindicato.
E aí, mas eu cheguei a fazer alguns intercâmbios ajudando. No momento que a Terra resgatou uma família que estava na mira de um grupo de extermínio, e aí teve que esconder ela nos territórios, depois levar para outro lugar e tal. E eu ajudei pagando a van, velho. Correu atrás pra pagar a van, tá ligado? Da família. E eu não sabia o que era. Sabe assim, a galera massa dos movimentos sociais de luta construiu um negócio chamado TEI aí, estão precisando de uma grana, a gente faz, vamos fazer o... Aí correu e fez, tal. Então, assim, foi muito doido, assim. A gente já tinha feito algumas trocas. Quando começa a ter o golpe, isso meu irmão participou, meu irmão mais velho já tinha participado, já tinha ido pra Jornada de Agroecologia, que era o evento da TEIA e tal. Mas quando teve o golpe, a gente tinha feito muita mobilização local aqui, no contexto que eu tô, que é o Baixo da Bahia, da de Valência, muita manifestação, fechado o comércio, quebrado pau e tal. A gente estava num ritmo muito forte ali no período de 2016, né? Um pouco antes, mas sobretudo com 2016, veio um ritmo frenético mesmo. Mas eu sentia que não acumulava, cara. Eu tinha um problema, porque as manifestações às vezes eram grandes, mas elas se dispersavam e acabavam ali. Aquilo não ia para outro lugar. Não tomava nada, não erguia nada. E no interior é pior do que na capital, porque na capital a repercussão da imprensa, dos meios de comunicação, causa algum efeito, pequenininho ainda, mas causa algum efeito na política nacional. Mas no interior, mano, não tem isso, tá ligado, velho? E esse debate sobre não acumulação, fez com que eu falasse, cara, tem que conectar com os movimentos sociais, com as bases dos movimentos sociais. Aí a gente começou aqui, junto com pescadores, quilombolas e depois com o MST. E aí, o que dava a liga nisso? Quem é que tinha uma proposta que desse uma liga nesses movimentos? A TEIA. Aí foi quando, em 2017, eu já conhecia Joelson, já tinha conhecia muita gente que estava colando lá. Eu vou para poder ajudar. Aí, desde que eu fui, eu comecei a ajudar com a comunicação. Na época, eu fui para fazer produção cultural, pô. Eu produzi alguns shows, tá ligado? Teve na jornada de 2017. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ajudar mais na comunicação, na organização de algumas atividades mesmo, e aí eu caí para a coisa territorial mesmo. E ao ponto de ter ajudado a organizar a última jornada, de ter participado desse processo de formação das teias mais novas e tal. Até a escrita do livro. Quando eu escrevi o livro com o Joelson, na pandemia, a gente não podia se encontrar, não tinha como a gente ficar se encontrando, e aí a gente ficou se telefonando muito. E foi desse processo que foi surgindo por terra e território. Algo que deveria ser apresentado para a TEIA como proposta, mas não tinha como ter reunião, pô. Não tinha como ter reunião. E a galera, todo mundo do tradicional, né, velho? Ninguém queria fazer reunião online assim, durante tempo, ninguém não tinha saco para isso, era muito engraçado isso. E aí, velho, tinha que ser presencial, tinha que olhar um no olho do outro, que é assim que eles atuam até hoje, né? Muito no olho no olho. E aí a gente foi escrevendo, e de repente a tese apareceu. Porque o Joelson sempre falou que tinha essa tese do terra e território, mas ele nunca... Onde é que tá essa tese? Estava na cabeça dele, numa inteligência muito oral. A gente foi extraindo. Nesse processo de extrair, eu já estava profundamente convencido do debate sobre a teia. Profundamente convencido. Mas ao escrever o livro, começou a tocar em mim muito essa coisa do aprendizado da terra. Aí já tinha começado pelo quintal, já tinha produzido milho no quintal, feijão, feito flores, e aqui tudo arenoso, e eu consegui produzir solo, fiquei super feliz e tal. Aí eu comecei a sentir que era um momento de começar a pensar em ter uma terra mesmo. E aí comecei a procurar, muito dentro de uma perspectiva de aprender. Porque, embora atue muito na Teia dos Povos, eu moro muito longe de alguns territórios, assim. Moro perto de alguns que a gente já atuou, já fez muito trabalho junto, mas moro longe, assim, de alguns que são mais parceiros, assim, comigo, tem uma relação mais amorosa comigo. E aí eu falei, cara, eu vou aprender mais, mexer com isso. Aí eu acabei indo, comprei uma terrinha e tal, pequenininha, 7 hectares, tá ligado? Muito bonitinha, muito charmosa, tem umas quedas d'água. É o rio que vem pra onde eu moro, tá ligado? Tipo assim, é como se eu tivesse subido o rio acima, tá ligado? Mas eu nem sabia disso, eu fui descobrir depois. E aí descobri que nessa terrinha tinha uma hidrelétrica, cara. Assim, de um cara fez uma hidrelétrica, velho, que gerava energia 110, tá? Uma lógica completamente sobre autonomia. Eu fiquei encantado também com isso, né? Porque ele estava escrevendo sobre isso, sobre autonomia energética. Então eu descobri que o cara fez isso na década de 60, 70. E aí, depois, quando a galera vendeu os materiais da hidrelétrica, ferro velho, é mó triste. Você imagina você pegar
não, vende como sucata isso aí, tá ligado? Como ferro, tá ligado? E botaram pra, assim, uma parada completamente, chegou luz, então vamos desarmar aqui o processo e vender. Mas todo um processo muito doloroso para aquela terra. A terra tá como, cara? Terra compactada, o solo completamente compactado, uma parte cascalhado, assim, quase cascalho. Dendê sugando, mas tudo que os caras tiram do dendê, tira a palha, queima. Para não crescer mato, para eles subirem no dendê, eles batem handap, né? Bate veneno. Aí a lógica do pessoal de lá é que a terra que tem dendê é terra muito pobre. Eles falam que a terra lá é pobre, não dá nada. Mas tem uma área lá que teve um pouco de seringa, tem uma área de mata linda, completamente solo bonito, maravilhoso e tal assim. Mas tem uma área que tem seringa, dendê e tal, e o solo tá vivo no lugar. Porque eles não batem handap e não queimam lá. Aí eu falei, mano, não é o dendê, velho. É outra coisa, né? Talvez fogo, talvez veneno, não sei. Vamos avaliar depois aí o que é. Mas assim, a terra tá muito abandonada, muito destruída, tá ligado? E eu cheguei lá, comecei a fazer poda, não tem casa ainda, a gente vai construir uma casa agora de bioconstrução esse ano. Tá fazendo projeto agora, vai construir uma casinha pequenininha pra gente poder dormir lá e ficar. Vai subir água com roda d'água. E aí eu comecei a trabalhar na terra, eu vou 2 vezes na semana trabalhar, enquanto eu não consigo morar lá ainda. Eu achei que eu tava fazendo coisa pra caramba, depois eu fui medir no mapa, cara. Eu tava fazendo tipo 1.000 hectares, tá ligado? E eu cansado, já morrendo, tá ligado? Tipo, cara, hoje eu trabalhei demais, eu fiz muita poda, eu não sei, 1.000 hectares, não deu nem 1.000 hectares direito, deu 0,4, tá ligado? E eu tipo... Aí tem algumas questões, né, assim, pra mim, eu não sinto fome, eu não sinto sede direito quando eu tô trabalhando na terra, eu fico muito em paz, mas assim, eu sou completamente contra o eto, né, velho? A ideia de terra como o trabalho que o escravo fazia. Então, eu sou muito contra aquilo. Então, assim, pra mim, a terra tem que ser um lugar também que a gente cultiva uma espécie de beleza naquele processo. E que, portanto, não me machuque muito, assim, não seja violento comigo. Como eu não tenho uma necessidade objetiva agora de gerar riqueza com ela é uma escola pra mim, eu tô muito preocupado em restabelecer o solo dela. Que ela volte a ter um solo sadio, entendeu? Eu não estou com nenhum projeto econômico a princípio, embora eu quero ter, ano que vem, uma base já de soberania alimentar, pelo menos algumas coisas, né? Abóboras, inhames para daqui a 2 anos, bananas daqui a 2 anos, aipim, feijões, né? E milhos eu quero ter, pelo menos isso já ano que vem, muito bem organizado. Eu já comecei, mas para ficar organizado só ano que vem mesmo, assim, quando a gente subir a água e ter uma casinha lá para a gente poder ficar mais tempo, que vai estar melhor. Mas, assim, é uma experiência também de diálogo com a comunidade que está em volta, com a comunidade quilombola, que tem um debate muito superficial sobre... eles estão do lado de uma comunidade, de um povo quilombola que tem mais um debate enraizado sobre ser quilombola. Eles lá só sabem que é quilombola porque tem uma escola com um recurso a mais, vamos dizer assim. Não tem esse debate muito avançado e tal. Mas eles estão num processo de grande degradação da terra, cara. A terra está muito pior do que estava há 30 anos atrás. Isso é uma coisa recente. Conversando com eles, esse processo foi muito recente. Havia florestas e havia um debate, uma questão de soberania alimentar, de abundância alimentar muito grande. Eles não compravam as coisas na rua. Há 30 anos atrás, eles tinham bastante coisa lá. Isso piorou na medida que eles tiveram mais acesso ao consumo também, né? Fez eles trocarem a produção alimentar por um recurso em que eles comprem algumas dessas coisas que eles produziam anteriormente. E vive da extração de dendê. O dendê está com valor alto, puxado também por essa questão aí do óleo da palma, né? Para cosméticos. E aí aqui é a região que é chamada Costa do Dendê, embaixo da Bahia. É uma região que a gente faz muqueca de tudo. Tudo que vocês imaginarem tem muqueca aqui. Como assim tudo? Hoje, né, minha esposa estava irradiando porque estava comendo muqueca de moela de galinha. Assim, muqueca não tem a ver com peixe aqui. Muqueca é qualquer coisa. Pode ser de carne, pode ser de ovo, pode ser de feijão, pode ser de vegetais, pode ser de qualquer coisa, entendeu? Porque o dendê é o carro-chefe da região, entendeu? É um dos principais elementos. E em quase todo lugar ele foi cultivado de forma policultora. Sempre com piaçava, né? Um pouco de cacau em algum lugar, um pouco de gado. E aqui é tudo minifúndio, assim, a maior parte, né? Tem muito pequenas propriedades.
Em contraste com outras regiões do estado, aqui tem bastante pequenas propriedades. E quase todas de pertencimento de pessoas pretas, né? Povo muito preto aqui, então assim... Então tem sido uma experiência muito interessante, porque eles têm muita coisa para me ensinar. A agroecologia passa muito longe, muito longe da realidade do pessoal. Eu falando que estava plantando feijão de porco, ele: você vai comer esse feijão? Eu falei: não, esse aí você pode comer, mas eu não vou comer. Ele: você está plantando por quê? Eu falei: não, estou plantando porque ele vai me ajudar a recuperar o solo. Aí o cara: mas você vai ter o trabalho de plantar um negócio que você não vai, né, comer, é sério? Eu falei: velho, eu não vou comer a parada, não. A gente plantou capim aí, corta, velho. Eu falei: não, vou usar o capim que vocês plantaram, vou cortar, vou derrubar aí. Ele: você não vai botar o boi aqui pra comer o capim? Eu falei: não. Aí ele: não, mano, mas o capim é pro boi. Eu falei: pois é, agora não, agora vai ser pra outra coisa. Então é muito engraçado, assim. Mas é uma troca muito interessante, porque essas pessoas vieram de uma formação de muita vulnerabilidade econômica. E o hand-up, por exemplo, é uma coisa sobre não roçar, não ficar com a berenga, né, que é um facão gigantesco que eles têm, que substituiria a foice, né, no corte do mato, para não ficar batendo berenga, que vai dar um torcicolo nele, a coluna vai machucar. Então, o fogo tem a ver com não ter cobra no lugar, né? Tipo, é muito interessante assim, a lógica. E desmontar esse processo na minha terra vai ser uma coisa muito de diálogo, né? Porque no meio do que a gente acha que tem um turbilhão de coisas erradas, também teve muitos elementos de sabedoria que eu consegui notar, entendeu? Pessoas que conseguem, que tiveram resiliência, né? Com árvore que demora tanto para crescer, que é tão perigoso a colheita como é o dendê, tem que subir um negócio que está a 3, 4 metros, você pode cair lá de cima, entendeu? E essas pessoas criaram uma resiliência com essa produção que é muito interessante. Assim. Então, tem sido uma experiência muito rica para mim, é muito doido testar, tá errando bastante, eu tô errando toda hora, eu tô com muitos medos nesse processo, né? Mas eu sinto como se eu fosse uma criança, velho, na terra, tá ligado? Quando eu chego lá, o tempo não passa, eu tô fazendo muito exercício físico, mas não me cansa muito. E eu passo, às vezes, o dia, assim, trabalhando e ficando muito feliz. E o que eu posso falar, assim, que a transição agroecológica, ela tem um custo em recursos, em reais, vamos dizer assim, grande, e um custo nos costumes muito grande. Muita coisa que a gente vai colocar ali é alimento, mas não está no cardápio das pessoas. Joss fala que muda, que demora 30, 40, 50 anos para mudar o costume alimentar de um lugar. Lá no Terra Vista eles falam que era 3F: feijão, farinha e fato. As pessoas só comiam isso. E hoje, falar em taioba, outro dia eu estava na casa de Joss e falou: vou fazer um arroz com cerca. Eu: arroz com o quê, velho? É arroz com cerca, porque a cerca da casa dele toda era Pronobis, né? Então aí você aí pegava, arrancava um pedaço da cerca para fazer arroz, né? Mas essas mudanças demoram demais. E essa pressa que o capitalismo colocou na gente não nos permite, muitas vezes, né, ter uma paciência de ver o valor desse aprendizado, que é um aprendizado longevo, que não é uma coisa que você escuta por um lado e sai pelo outro, mas é uma coisa do tato mesmo, né? Você pega a taioba, vou fazer um refogado, o cara não fazia refogado de taioba, ele faz refogado, ele fala: mas ficou bom. Ele sabe que aquilo ali é fácil de manejar, que aquilo dá ali, que se você deixar, né, você perde ali. Então ele fala: vou fazer. Aqui se faz caruru, né, de língua de vaca. Língua de vaca é uma coisa muito fácil. Você não tem um manejo complicado, entendeu? Mas você fala: mano, você vai comprar uma coisa cara, né? Você pode ter um caruru aqui em sua casa bom, com língua de vaca. Agora, isso vai da prática da gente de fazer, de ir lá, colher, fazer, usar, né? Pelo exemplo mesmo, né? Pela ação real. Não tem a ver com processo formativo. Seria fácil para mim, com tantos amigos agroecólogos, ligados à agroecologia e tal, reunir a comunidade lá para fazer uma formação de agroecologia. Mas isso, né? As pessoas vão fazer conta em reais, elas vão dizer que não vale a pena, porque elas não têm acúmulo de capital suficiente para suportar a transição agroecológica, onde eles vão perder uma parte da produção deles nesse processo. Vai dar mais trabalho, porque manejar toda hora em um negócio que você bota fogo e vai embora, é muito mais rápido botar fogo. Mas se eles
se daqui a 5 anos, 6 anos, eles verem uma abundância alimentar nessa terrinha lá, né? Que eles não tinham visto, e verem um solo muito bonito, e eles forem lá pegar adubo de biomassa que eu produzi, aí isso vai mexer com o coração deles, com a cabeça deles e tal. Também, se não mexer, também não é um problema, porque a gente não vai salvar ninguém, entendeu? Nós não tá aqui para salvar os outros, né? Nós tá aqui para fazer luta, né? Mas assim, eu vou conseguir ser mais solidário com eles. Isso vai ser importante, né? Com as pessoas. E eles são muito solidários comigo já, então eu vou conseguir devolver um pouco, entendeu? Mas é uma coisa de paciência mesmo, assim, que eu não... Né? Eu falo até que eu nem estou fazendo projeto mais para lá, assim. Eu tô deixando também a terra meio que dizer o que ela quer, né? A terra também tem a terra falou, tem um cara que chegou novo aqui para cuidar de mim e eu vou dar umas dicas para ele, né? Para onde eu preciso ir. Porque ela tá dizendo o nível de degradação, quando eu cheguei lá, a quantidade de limoeiros, limeiras e laranjeiras morrendo é muito grande. A terra tava falando. Eu comecei podando, a resposta da terra foi muito rápida. Então, assim, aí a gente vai tendo que escutar, né? E vai devagarzinho mesmo, tá? Sem muita pressa. E no meu caso, com uma vantagem muito grande, né? Muitas lideranças que são muito amigas, muito companheiras, todas se prontificando a fazer mutirão aqui. Eu fiquei muito honrado, né? Mas eu nem tô, ainda nessa fita de fazer mutirão e tal, porque é um trabalho mesmo. É uma escola para mim, entendeu? Eu quero que eles venham me dar uma lição aqui, explicar alguma coisa, se eles puderem, né? No dia que estiver passando. Mas eu tô muito feliz, assim, de estar fazendo esse processo. E se rolar um dia de ser um lugar que tem bastante acúmulo de semente crioula, vai ser legal. Porque é uma coisa que eu aprendi muito na TEC, que toda hora falta semente, velho. Nosso povo perde semente muito facilmente, velho. Então, se eu puder fazer um lugarzinho que guarde um pouco de semente, que tenha menos a preocupação de sair vendendo tudo, porque eu não preciso sair vendendo tudo, eu tenho um emprego, tal, não sei o quê, eu gostaria de fazer isso. Mas se a terra disser que é isso, né? Se a terra disser que é outra coisa, é outra coisa. A gente vai também nessa fé aí, escutando os encantados, né? Devagarzinho. Com certeza. Eras, você falou de medos, né? Que você tem medos e falou muito que a sua relação com a terra é uma questão de ser uma escola, de muito aprendizado, você tem uma estabilidade de emprego, você tem uma família, e eu queria explorar um pouquinho mais disso, assim, tipo, quais são os seus medos, né? Se você tem uma estabilidade, você tem uma casa, você está aprendendo muito com a terra, ela te traz desafios, mas você falou que tem medos e, de repente, compartilhar, então, do que você tem medo? Eu acho que o senso de que nós somos proprietários da terra cria uma espécie de alienação, tal como os brancos têm uma alienação de que eles são superiores aos pretos, né? E aí, quando eles veem exemplos concretos que eles não são superiores, eles ficam em choque, passam muito mal, sofrem, né? Tem crises e tudo. Isso é uma analogia com o que não fala em peles negras, máscaras brancas. Nós temos a mesma coisa com a ideia de ser proprietário da terra, sabe? Essa é uma alienação, mano, que a gente tem, uma ilusão, tá ligado? De que a gente tem. E de que o projeto vai ser esse, vai ser assim, vai ser assado. Quando a terra, pela idade dela, pela resiliência dela, ela tem muito mais capacidade de se transformar em adubo, né? E ela me matar, eu cair lá e virar adubo dela, né? Outro dia eu tava na cachoeira, tirei um cochilo, velho, na cachoeira, assim, uns 5, 4 minutos, aí contei pra minha companheira falou assim, então quer dizer, a água podia ter te levado, eu só ia encontrar seu corpo, gente, por trepação, eu falei, tava virando adubo lá, já tava enriquecendo o solo, que eu disse que essa é a minha função lá. Mas assim, a terra, ela não é exatamente... Ela não é uma propriedade, um bem que você controle o destino dela. A gente, né, eu vejo muitos caras, os agroflorestores, né, dizendo a gente vai manejar para fazer o caminho que a gente acha que tem que ser da terra. Nós somos jardineiros, então nós vamos encaminhando. Eu fico feliz que as pessoas tenham essa autoconfiança. Mas eu não tenho essa autoconfiança, tá ligado? Eu tenho essa autoconfiança para outras coisas, mas para a terra eu não tenho, assim. Eu acho que ela vai me dizendo também o que vai ser. E o medo tem muito a ver com a incapacidade de controle, cara. Né? Uma parte de nossa personalidade, ela é formada pelos medos, né? Porque a gente não consegue controlar certas situações, a gente começa a se preparar para ela e a gente já tem respostas para elas. Então a gente forjou uma proteção por conta que a gente não consegue responder muito bem a tal coisa. E a Terra, para mim, é isso. Ela é um mistério. Ela é um mistério. Eu andei pela mata toda dessa terra para ver a fronteira do rio. E assim,
o som, um bicho que estava a meio metro de mim pulou na água, eu não vi qual era o bicho. Eu não sei se era uma cobra, se era um lagarto, se era um sapo, eu não vi o bicho, eu só vi o susto, mano. Os sons que fazia, tudo, as pessoas trabalhando longe, querendo saber quem é que estava na mata, e depois eu descobri que elas estavam preocupadas que tinha alguém na mata, e era eu, mas o que elas falavam, eu não conseguia ouvir que era elas falando comigo, eu fiquei com medo delas, e elas com medo de mim. E foi muito doido isso, depois comunicar esse processo todo, mas assim, isso para dizer o seguinte, o mistério que essa terra tem, que todas as terras têm, ao nível lá dos fungos, das bactérias, né, mas também dos encantados e tudo, ela é um processo muito maior do que o meu desejo sobre planejar, estruturar, dizer o que vai ser. Um outro medo, o desrespeito, que também é ligado a essa coisa de que eu não consigo controlar a terra, né, por melhor que eu tenha um processo de formação agroecológica e tal, tem a ver com que o mundo tem se transformado e essa lógica da terra como refúgio. Eu sinto que quando eu fui para a terra, eu tinha essa coisa de que lá seria um refúgio. Vai destruir tudo aqui, tá todo mundo meio que eu vou ter um lugarzinho ali que eu vou plantar meu alimento sem veneno, sem isso, sem aquilo e tal. Só que depois a gente vai vendo que nós somos trabalhadores, né, do processo de regeneração, dos biomas, dos territórios. Nós também cumprimos um papel desse processo que é talvez ampliar esse refúgio, né, expandir esse refúgio através dos exemplos, das ideias. Só que isso, gente, pode ser super oposto. Eu vou dar um exemplo concreto. Ao lado, para mim sair do ramal principal para o ramal onde chega na minha terra, eu passo por fazendas de eucalipto, né, construídas por uma indústria daqui, da região, que usa para fornalha e para outras coisas, e por área de construtoras, né, materiais de construção, que produzem eucalipto. Eu conheço o extremo sul da Bahia. O extremo sul da Bahia, né, uma parte de Minas Gerais e Espírito Santo, é uma desgraça de celulose, assim, tipo, tudo quanto é lugar, eucalipto, aquela floresta de ABNT, né? A floresta com o espaçamento né, certinho ali, tal. Aquela coisa é muito violenta para mim. Amigos meus do extremo sul, quando vieram me visitar, e aqui embaixo sul da Bahia, por toda a estrada, desde que você sai de Camamu até Valença, é uma Mata Atlântica. Eles choravam, eles lacrimejavam com a exuberância, com a biodiversidade e tal. Então eu sei que o inimigo tá do lado, pô. E eles estão dizendo que é lucrativo. O cara desmontou uma fazenda de pecuária, com baia, com curral, com tudo que você imaginar para plantar eucalipto, para arrendar para eucalipto. Se ele fez isso com pecuária que dá grana, o que esses pequenos produtores extrativistas de vender não vão fazer daqui a um tempo, gente? Então eu sei que o inimigo tá do lado, tá na espreita. Ele tá doido para me errar, entendeu? Então a responsabilidade ali sobre errar naquela terra é grande. Se eu, com a consciência agroecológica que tenho, né, amigo de tanta gente que fez transição agroecológica com sucesso, tá ligado? Se eu vacilar ali e não der um exemplo, vai ser tudo eucalipto. E olha que aqui não é uma região que o eucalipto chegou com força. Mas já tem essa coisa de que o eucalipto dá mais dinheiro que o resto. O arrendamento é bom. Você não trabalha, né? Você não vai trabalhar e você vai ganhar esse dinheiro arrendando para eles. Então isso aí, rapaz, você precisa de algo muito bonito. Você precisa fazer um jardim, uma floresta tão bonita que o cara olhe, enche os olhos de lágrima, o espírito dele se reaviva e ele não tem coragem de arrendar pro cara do eucalipto. Então tem que ser uma coisa assim, sabe? Como acontece quando eu vou na casa de Joel. Eu falo, rapaz, isso aqui é bonito demais, velho. Eu vejo a planta que eu plantei lá em 2009. A bicha tá com 30 metros de altura, velho. E eu fico... 30 não, era exagerado, mentiroso da porra. Tá com 8, 9 metros de altura. Você fica assim, cara, isso é muito lindo. Eu que plantei essa, né? Era um pau-brasil, eu acho. Isso tá uma coisa mais bonita assim do mundo. Agora eu plantei o Jequitibá lá recentemente, né? Então assim, aí quando você entra e você vai vendo, você vai falando, eu quero isso aqui, cara, eu quero viver em um lugar desse aqui, eu quero morar em um lugar que tem esse som, que tem essa temperatura, esse clima,
que você escute o tempo passando, está escutando a cigarra, né? Está escutando o pica-pau batendo na madeira, o assum preto passando correndo, a codorniz gritando, quer dizer, é outra coisa, é outra viagem, entendeu? E eu quero isso, cara, eu quero isso, entendeu? Assim, mas se não der certo lá, e se virar aquele sítio abandonado, que foi empolgação, que tem muita gente urbana que faz isso, se empolga e depois o negócio fica lá e arrenda ou vende, ou especula. Na semana seguinte que eu comprei, uma semana, um pouco mais, uma pessoa me ofereceu 30% a mais na terra. Véio. Cara, eu nunca ganhei um dinheiro tão fácil na minha vida se eu vendesse, né? Eu não vendi. Mas eu falei não na mesma hora. Eu falei, que nada, sai pra lá, doido. Tá viajando, eu não quero nem conversa com isso aí. Mas quando eu cheguei em casa, velho, eu pensei, pô, eu ganhar 30%, parceiro? Eu não ganhei essa grana assim fácil, não. Eu pensei, tá ligado, velho? Bateu em mim, tá ligado? Super anticapitalista e tal, mas a parada tocou no meu coração ali. Eu senti que... Porque a especulação é isso, cara. A especulação é isso. Eu falei, cara, se eu tiver uma grana e sair comprando uns sítios aí, eu faço uma grana muito legal, tá ligado? Vai vendendo. Com tempo, com paciência e tal. Mas é claro, essa lógica vem fácil. Mas o que tá vindo mais rápido do que isso é devastação. Eu tô vendo com os olhos assim, ó, velho. Você chega num lugar, o lugar tava sujo. No outro dia, arrancaram o morro. Tiraram o morro todo do lugar, pô. Na estrada para ir para lá, tem vários morros que foram retirados para fazer campo de futebol, para fazer economia, para fazer qualquer coisa. Então, assim, eu tenho que estar muito atento a esse processo, escutar muito a terra para conseguir a saída melhor para poder fazer a defesa daquela vida, de todas as vidas que estão ali, ajudar. Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então, eu tenho que conseguir criar essa relação comunitária, essa relação territorial com os vizinhos, né, com os amigos dos vizinhos que vão lá, com os familiares que só vão no final de semana, mas que muitas vezes poluem pra caramba, e ir produzindo uma outra lógica, né? Uma outra lógica que é a de defesa mesmo, que é a de defesa daquele território, daquele espaço. Cara, muito foda. A gente sempre tem essa proposta, né, de terminar o podcast com um futuro desejável, com uma história inspiradora, com um modelo, né, com uma visão, com uma estratégia. Eu acho que você finalizou aí a tua história bem desse jeito mesmo, desse propósito, desse jeito de lutar e dessa visão que você tem, né, para tudo isso que você está construindo nesse teu processo específico, né, com a tua terrinha. E, porra, muito bom falar contigo. Eras prazerzão, assim, de trocar essa ideia. A gente quer marcar a nossa conversa com o Joelson. Queria aproveitar o gancho, o momento também, para quem está ouvindo, né? Eu e o Jerome, o primeiro episódio do podcast foi sobre o fim do crescimento econômico, e a gente aborda muito isso, né? O problema da bolha especulativa, do crescimento econômico infinito. A gente aborda vários temas aí que correlacionam muito com a tua fala. Tem o episódio que o Jerome gravou com a Juliana Diniz, que aborda também essa questão que você falou da escala, das relações entre os territórios, essa sobreposição, que a visão do biorregionalismo, eu acho que ela traz muito isso, né, da relação social, cultural, entre os povos, entre a terra, entre o território, entre a fauna, a flora, os seres não visíveis, né, e que isso não necessariamente tem uma delimitação que dá para desenhar no lápis, que isso se sobrepõe entre as relações que as pessoas vão construindo, que as coisas vão se construindo, que esses seres visíveis e não visíveis vão construindo, e que isso é uma grande sobreposição das relações que vão sendo construídas ou perdidas, e que isso é muito orgânico, e eu acho que o biorregionalismo ele traz muito isso, né, que não é só um rio, não é só uma floresta, mas são também todas essas relações que a gente vai criando entre rios, entre florestas, entre espaços, né? E convidar a galera também para quem não ouviu, ouvir esses outros episódios que a gente já gravou. E a gente vai ficando por aqui, acho. Agradecer mais uma vez. Gratidão, Erras, viu? O papo foi longo, mas a gente poderia ter conversado mais 8 horas, eu acho que... Com certeza. A gente vai ouvindo assim, vai só anotando coisas assim, e daí você fala, pô, mas se eu falar isso, a gente já vai tomar outro rumo e vai mais 3 horas de papo. Muito bom mesmo. Muito bom. Ele só agradece. Para quem quiser saber mais,
Terra dos Povos, tem canal, tem site, tem muita coisa aí, muita produção. Vai atrás, acho que ia ter uma grande referência aí para a ONG, para o nosso trabalho. Para quem não conhece ainda o livro, né, Por Terra e Território, ainda, né, tenta aí procurar, não sei se está disponível ainda, Erraço, né? Tá no site, pode fazer aquisição lá pelo site da Terra dos Povos, terradospovos.org. Uma referência bem importante aí, acho que no Brasil aí, com uma energia bem potente, assim, né? Esse livro para nós foi realmente uma fonte de inspiração e acho que alimenta muito esse diálogo, né, sobre a transição, sobre essa retomada, né, de sistêmica que a gente estava conversando. Eu queria fazer um convite / provocação, assim, Eras, que a gente queria muito ter um papo sobre o que seria uma reforma agrária do futuro, né? O que seria, como é que a gente consegue pensar numa reforma agrária nesse contexto que a gente está vivendo, nesse novo contexto que a gente está vivendo, e aí, de repente, chamar a galera do Fundo da Agroecologia, do FICA, e, de repente, fazer um painel, de repente, não no formato de entrevista, mas com mais gente, assim, para a gente trocar essa ideia do como é que a gente pode dar um F5 nessa parada e pensar num novo jeito da retomada da terra, né? Que seja por uma via que não mais, a década de 90 já passou, né? Então, como é que a gente consegue repensar isso de uma maneira mais coletiva? Não tem mais condições de pensar em uma reforma agrária, né? No sentido de o Estado reformando a questão fundiária. Não tem. Isso acabou, tá ligado? Já foi. Fica o convite aí pra gente trocar essa ideia, que eu acho que vai ser muito maneiro. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a equipe da Rizomar, a equipe de comunicação, o Nick, que está nos ajudando aí na edição dos podcasts, a Aline, a Marta, a Denise, que estão sempre dando feedback aí dos episódios. O roteiro dos episódios é pensado aqui pelo João e por mim. A edição fica pelo Nick. Um agradecimento especial, lembrando que o podcast é produzido pela ONG Rizomar, não deixe de entrar aí no nosso site, se inscrever, dar 5 estrelas, sininho, essas paradas, tudo para ver se mais gente tem acesso a tudo isso que a gente está conversando. A gente vai ficando por aqui. Abração, Eras. Boa noite, Jerome. Gratidão, Eras. Valeu, galera. Boa noite. Valeu.